Olá! Hoje a gente vai fundo numa mensagem poderosíssima do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3. Vamos tentar entender direitinho onde é que a nossa confiança para a salvação deve estar. E olha, a mensagem dele é bem clara, direta e urgente. Para começar, já vamos direto para esse alerta aqui. E que alerta, hein? Paulo não tá para brincadeira quando se dirige à igreja em Filipos. Isso já dá o tom da urgência da coisa, percebe? Não é um conselho amigável, é um aviso muito, mas muito sério. Aí a gente se pergunta, né? Por que essa intensidade toda? Por que palavras tão duras? A resposta é simples e grave. Paulo estava enfrentando uma ameaça seríssima. Falsos mestres que estavam distorcendo a mensagem central do evangelho, colocando a fé de todo mundo em risco. O que estava rolando ali era que esses falsos mestres promoviam uma salvação baseada no esforço humano. E, ao fazerem isso, eles basicamente esvaziavam o poder da cruz. Era, de fato, uma batalha pela alma do evangelho. Uma batalha pela verdadeira fé. E, gente, o que estava em jogo aqui não era pouca coisa. Era a própria mensagem do evangelho. A forma como Paulo lida com essa situação toda nos dá lições preciosas, que continuam absolutamente cruciais para a igreja nos dias de hoje. Agora, vamos entender a ideia central que esses falsos mestres estavam vendendo. Paulo chama isso de confiança na carne, que no fundo, é o orgulho nas nossas próprias realizações como um caminho para chegar a Deus. O ponto crucial é esse. Confiança na carne é a ideia de que a gente pode conquistar a salvação pelo que fazemos, por quem somos de nascença ou pelo nosso rigor religioso. É uma dependência em nós mesmos e não na graça de Deus. E é aqui que o argumento de Paulo fica simplesmente genial. Ele basicamente diz: vocês querem falar sobre credenciais humanas? Sobre ter motivos para se orgulhar? Ok, se tem alguém neste mundo que tinha um currículo perfeito para confiar na carne, essa pessoa era eu. E aí ele põe as cartas na mesa. Ele lista 7 pontos impecáveis, uma herança judaica perfeita, da tribo real de Benjamim, hebreu puro sangue, um fariseu super zeloso e, segundo a lei, irrepreensível. Em termos de justiça própria, ele era o melhor dos melhores. Ponto final. Isso aqui ilustra um ponto muito importante. A história de Thomas Wentworth, que foi traído por um rei em quem ele confiava, nos lembra de uma verdade bíblica. A confiança humana, seja no poder dos outros ou no nosso próprio mérito, é falha. É sempre, sempre melhor confiar no Senhor. Então vamos em frente para ver a reviravolta que acontece na história. Depois de encontrar Cristo, a perspectiva de Paulo sofreu uma inversão completa. Todo o sistema de valores dele foi virado de cabeça para baixo. E a mudança é radical. Tudo aquilo que Paulo antes considerava o seu maior lucro, a herança, a posição, o zelo, ele agora via como perda. Eram coisas valiosas que se tornaram um peso, completamente inúteis quando comparadas ao valor imensurável de conhecer a Cristo. E essa declaração aqui, nossa, ela é o coração de toda a sua transformação. Ele não via suas antigas credenciais como algo neutro, ele via como uma perda, um obstáculo diante da sublimidade, da excelência de conhecer Jesus como seu Senhor. A troca fundamental foi essa. Ele abandonou a tentativa de construir a própria justiça tentando obedecer à lei, e no lugar disso, ele recebeu como um presente a justiça que vem de Deus, aquela que é creditada a nós por meio da fé em Cristo. E é importante entender que essa transformação não foi tipo um evento de um dia só que acabou ali. Na verdade, foi o começo de uma jornada que duraria a vida inteira. Conhecer a Cristo é um processo, sabe? Algo que cresce com o tempo. Então, o grande objetivo da vida de Paulo passou a ser conhecer a Cristo. E isso não era só um conhecimento de fato sobre ele, era uma experiência profunda, incluindo até mesmo participar dos seus sofrimentos e do poder da sua ressurreição. Com uma humildade incrível, o próprio Paulo admite que ainda não chegou lá. Ele não se via como um produto acabado, perfeito. Isso mostra pra gente que a maturidade espiritual é um processo contínuo. Somos todos uma obra em andamento. E a estratégia dele para isso? Foco total. Ele diz, uma coisa eu faço, esquecer o passado, tanto os fracassos quanto os sucessos, e avançar com tudo para o que estava diante. Ele estava correndo em direção ao alvo, para ganhar o prêmio, a nova vida para a qual Deus nos chama em Cristo.
Então, chegando aqui no final, como é que se responde a uma notícia tão incrível como essa, da salvação pela graça? A resposta de Paulo se concentra em alegria, esperança e uma reflexão profunda. O profeta Abacuque captura esse sentimento de um jeito perfeito. Mesmo que tudo ao redor pareça desmoronar, a alegria de quem crê não está nas circunstâncias, mas na realidade que não muda, a salvação que vem de Deus. Resumindo, a grande lição de toda essa passagem é uma só, bem clara e direta. A salvação é um presente. Não é um salário que ganhamos pelo nosso trabalho. Não é um prêmio que merecemos por nossos esforços. É um dom gratuito da graça de Deus. Para resumir visualmente, a nossa dependência para a salvação está 100% em Cristo. Não é 99% Cristo e 1% nosso esforço. Não, é 100% Cristo. E tudo isso nos leva a uma pergunta, para a gente pensar mesmo. Por que essa verdade de que a salvação não depende de nós é uma notícia tão libertadora? Porque ela enche o coração de uma esperança tão profunda e segura. Pense um pouco sobre essa mensagem que é de fato transformadora. Se essa notícia libertadora fez sentido e ajudou de alguma forma, curta e compartilhe. Assim, essa verdade poderosa pode encorajar ainda mais gente. Muito obrigado pela companhia.